Para se tocar um projeto de engenharia, é preciso atenção aos mínimos detalhes. O menor descuido tem reflexo na qualidade e no custo da obra. Acompanhe. O colega Tarcísio do DENIT colocou uma coisa interessante. Nós passamos aí praticamente mais de 2 décadas num processo de crescimento econômico pífio nesse país. Isso levou à falta de investimento em infraestrutura. Esse processo, evidentemente, conseguiu que o sistema de engenharia que está atrelado diretamente ao processo de desenvolvimento do país começasse a desmontar. Os estudantes de segundo grau que partiram, a engenharia deixava de ser ali a segunda categoria, aonde era mais procurada no setor de vestibulares, perdia apenas para a medicina, face à sua complexidade e face à sua dificuldade e a dificuldade posterior de trabalho e de salário, também houve uma fuga dos jovens à busca dessa profissão. A Federação Nacional dos Engenheiros, em 2006, lançou um projeto chamado Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. E a Federação Nacional dos Engenheiros desenvolveu atividades em vários estados da federação, em todas as regiões, nas 5 regiões da Federação Brasileira, discutindo projetos de infraestrutura nas áreas de saneamento, energia, transporte, em todas as áreas de infraestrutura, para que pudesse alavancar esse crescimento. E dali surgiu um caderno de um documento com proposições, com orientações, feita por especialistas e por todos os engenheiros desse país. Dentro desse projeto todo, há um problema crucial que a federação defende. Primeiro, a falta de engenheiro. A falta de engenheiro porque os engenheiros estão fora das suas atividades, em função da falta de valorização profissional. É inadmissível que o poder público remunere, como diz o nosso amigo, diz o meu amigo Wilson Lang, ex-presidente do CONFER, de 20 mil reais ao advogado e remunere 2 mil reais um engenheiro do seu quadro. Isso está espalhado em todos os âmbitos do poder público. E no poder municipal, ou no poder e na esfera privada, é grave. Nós temos uma lei que estabelece um salário mínimo, e é mínimo mesmo, de 9 salários mínimos nacionais, de 6.100 e poucos reais, e não há a maioria das empresas privadas que são obrigadas a atender essa lei, uma lei federal, não atendem essa lei. Até porque lá no DENIT, se os engenheiros tivessem uma remuneração condizente com a sua capacidade, com a sua posição, a nossa fiscalização seria mais efetiva em cima das obras e poderiam estabelecer curso de aperfeiçoamento das empresas privadas, contratadas, terceirizadas, para as obras dentro das normas estabelecidas por essa entidade. O DENIT hoje tem 1.106 contratos em execução. E o que nós reparamos? Em média, 200 não conformidades para cada projeto apresentado na primeira apresentação, entre falhas, pequenas falhas formais e defeitos graves em termos de concepção, em termos de descumprimento de norma, em termos de orçamento. Um projeto leva mais ou menos 30 meses para ser aprovado no DENIT, por causa das indas e vindas, da interlocução com as projetistas. E, de maneira geral, hoje as projetistas têm uma estrutura muito pequena. Tem projetista que tem um orçamentista apenas. Então, houve um enfraquecimento dessa área de engenharia. O Brasil retomou o investimento, mas a gente não estruturou o setor para essa retomada de investimento. E isso reflete na baixa performance contratual. Por que acontece deficiência no projeto e por que ocorre a deficiência na contratação da obra? Podemos estabelecer causas para o problema no projeto e causas para os problemas das obras. No que diz respeito a projeto, eu poderia listar algumas deficiências. Primeiro, a administração não sabe fazer termo de referência, ela não sabe pedir, ela não sabe dizer o que ela quer. Ela não estabelece metas, ela não cumpre, ela não cobra da empresa prazos. Outra causa é equipe de licitação. As equipes de licitação da administração pública, de maneira geral, são equipes despreparadas. A administração pública não olhou para suas áreas de licitação, porque a área de licitação tem que ser uma coisa sofisticada. A licitação tem que ter profissionais multidisciplinares. A licitação tem que ter, por exemplo, na lista de mercado. Quem faz parte de uma equipe de licitação tem que ter, por exemplo, uma valorização, tem que ter uma comissão.
porque o nível de exposição é muito alto. Então, a administração pública nunca se preocupou com isso de maneira geral. Eu tenho deficiência nos referenciais de custo da administração. Os referenciais de custo que foram eleitos aí como referência, que foram para a LDO, que estão sendo repetidos na LDO há alguns anos e que agora estão no decreto presidencial, o CICRO e o SINAP, eles contêm muitas deficiências. E isso, obviamente, a gente não consegue traduzir isso em termos de orçamento. É por isso que hoje algumas licitações fracassam. Eu tenho uma lista de serviços, eu coloco um preço médio para cada serviço. Mas eu não consigo, neste orçamento, traduzir a modelagem da obra, eu não consigo traduzir a logística da obra, eu não consigo traduzir os custos de captação. Então, tem uma série de custos que não estão representados naquele orçamento referencial. Além disso, eu tenho uma série de erros nas composições. E isso é uma coisa que não é percebida, inclusive, pelos trabalhos de auditoria, né, conduzidos pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria, etc. É por isso que eu falo, a maioria do sobrepreço apontado, na verdade, não existe. Outro problema nas obras, legislação de meio ambiente. Hoje há muita interferência de meio ambiente, mesmo após a concessão da licença de instalação. Então, às vezes, nós ficamos com obra paralisada porque, depois da licença de instalação, se exige estudo, por exemplo, para arqueológico em jazidas de material. É uma coisa que pode ser concomitante à obra. Ou a manifestação tinha que ser feita antes da licença, né, da expedição da licença. O nosso marco regulatório, ou seja, as leis, o problema, o Tarcísio falou aqui em licenciamento ambiental. Qual é o problema do licenciamento ambiental? Não tem norma. Tem que ter o controle, tem que ter a proteção do meio ambiente, isso é óbvio. Mas não tem norma. No instante em que o Estado tirou a engenharia da sua função, ele tanto tirou que o engenheiro, a engenharia não tem nenhuma função na carreira de Estado. Engenheiro não é uma função de carreira de Estado. Quer dizer, eu vou tocar uma obra que custa $1 milhão o quilômetro e sou o quê? Lá no Norte e Nordeste ganha R$4.000 por mês. E vou tocar uma obra de $1 milhão por quilômetro. É completamente fora de foco. Eu tenho um sonho, o sonho de ver um órgão que possa ter o seu treinamento, a sua capacitação em camadas, que possa ter seus cargos executivos ocupados por pessoas de carreira que foram qualificadas ao longo da vida para ocupar aqueles postos. E aí é uma questão de maturidade política. No próximo bloco, planejamento e alternativas na hora de contratar um projeto de engenharia. Só sabe o quanto o RDC é bom quem está no executivo fazendo licitação.